De tempos em tempos, ouvimos nos noticiários alguém falar em TV digital. Mais um avanço da tecnologia que está prestes a chegar em nossas casas. Certamente ela vai melhorar a qualidade do som e das imagens que assistimos. Mas não é só isso. A grande novidade da TV digital fica por conta da interatividade. Com essa possibilidade, o sujeito diante da TV deixa de ser um mero receptor para se tornar colaborador na produção de conteúdo. Pensando nessa novidade e nos benefícios que ela pode trazer no processo de educação, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão Digital na UPF desenvolve um estudo. Esse é o assunto da Universidade Aberta de hoje. Para falar um pouco mais sobre o assunto, estão aqui no estúdio o professor Adriano Canabarro Teixeira, que é pós-doutor em Educação, e o estudante de Ciência da Computação, Henrique Becker. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, assista a reportagem que foi produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. É com olhos e ouvidos atentos que Júlio Vinícius assiste ao mundo da leitura. E se hoje é assim, parado em frente à televisão que o menino de 7 anos acompanha as aventuras do gato Galileu e sua turma, no futuro vai ser diferente. Ele vai poder interagir. Isso vai ser possível graças a um programa para a TV digital em desenvolvimento pela UPF e que deve ser levado aos telespectadores em 2016. Uma das questões da TV digital a serem exploradas, uma das questões é a qualidade de imagem e som, né? Só que isso é uma questão talvez menos importante, né? A mais importante é o nível de interatividade que esse canal de comunicação, que esse meio de comunicação digital vai possibilitar. O programa Guri, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Inclusão Digital da Universidade de Passo Fundo, é o responsável por essa interação. O computador é usado para simular a inserção de conteúdos, como vídeo, áudio e texto. Nessa fase, os pesquisadores contam com professores e alunos do ensino fundamental. A pesquisa passa agora para outra etapa. Com um novo equipamento que permite gerar, transmitir e receber o sinal, o programa vai ser testado na prática. Isso vai permitir desenvolver outras aplicações interativas para a TV digital. Teoricamente, agora que a UPF-TV vai ter o servidor de aplicações, ele vai estar disponível num canal de TV digital. Quando a pessoa logar nesse canal, quando a pessoa sintonizar aquele canal, a aplicação vai vir e vai executar na TV digital dele. Significa o quê? Eu, da minha casa aqui em Passo Fundo, eu monto um pedaço da história, alguém lá em Carazinho que está tendo acesso, ou alguém nos 105 países que tem acesso, que vem a futura, né, e tem acesso ao nosso programa, poderia então pegar essa historinha que eu comecei e dar continuidade nela. Possibilita que esse conteúdo seja utilizado de uma forma muito mais eficiente pelo telespectador. Por exemplo, uma história que é contada no programa, você vai ter acesso ao livro, a uma sinopse do escritor, a jogos. Essa interatividade torna o espectador mais atento ao conteúdo e a gente pode passar mais informações do que antes, né? Torna o receptor não um receptor passivo, mas é um receptor ativo. Eu acho que isso vem para somar o conteúdo já produzido pela instituição. A TV digital muda o conceito de comunicação. Pessoas que eram apenas receptoras de conteúdos passam a colaborar. A interação cria uma nova dinâmica de aprendizagem e ensino. Decidir o destino dos personagens da história é apenas uma das possibilidades. Eu queria que o Galileu fosse lá em casa passar uma noite. Que daí ele ia conhecer o meu cachorro e minha mãe e meu pai. Daí a minha mãe ia fazer um lanchinho para nós comer. Daí nós ia brincar, depois fomos dormir. Adriano, muito bacana ver a criança falar e essas possibilidades poderem se tornar reais através desse aplicativo. Mas antes de a gente falar do aplicativo, vamos contar um pouquinho para o nosso telespectador a chegada da TV digital, porque está todo mundo muito apreensivo, se fala muito sobre isso. Qual é a previsão? Nós temos aí uma previsão. A primeira questão, essa é uma decisão política governamental, né, do Brasil. Então, em 2013, nas grandes capitais, então ano que vem aí, vai existir um processo de transição da TV analógica. O que é a TV analógica? A TV analógica é essa que a gente tem em casa agora.
que às vezes tem chiado, às vezes tem aquele fantasma, às vezes o som não está muito bom, nem a imagem, né? Então nós vamos passar em 2013 agora do sinal analógico para o digital, que tem 3 elementos, eu acho, básicos. Depois o Henrique pode ajudar, que tem bastante conhecimento nisso, né? Um é imagem e som perfeitos, e interatividade, ou seja, eu posso, como o Teston ali falava, né, eu posso ter algumas formas de interagir com aquele programa, né, seja mudando o idioma dele, ou seja, aquilo que a gente tem agora nos DVDs, CDs e Blu-rays, assim por diante, né, que tu pode ver um filme em português, dublado, pode ver na língua mãe, nativa, tu pode fazer isso também, mas tu pode ter alguns elementos de interatividade. E para o interior do país, então, como por exemplo Passo Fundo, a proposta, a previsão é que em 2016 todos nós tenhamos sinal digital. A grande questão que nós vamos ter que nos adaptar é a seguinte: eu não vou poder optar por não ter o sinal digital, eu vou ter que fazer essa migração, ou comprar um televisor novo, ou comprar um aparelho isso chamado... eu ia perguntar para o Henrique. Henrique, o que eu preciso ter em casa para poder ter acesso à TV digital? Inicialmente, se tu vai manter a tua TV antiga, tu teria que comprar um conversor digital, que é o set-top box. E aí ligar ela à tua TV. Mas se tu comprou uma TV mais recentemente, nos últimos anos, tu pode verificar que provavelmente ela vai ter um set-top box embutido. Então, nesse caso, de certa forma, tu já tem uma TV digital em casa. Tu só não tem o sinal digital sendo transmitido ainda. E, portanto, ela continua funcionando como analógica. E quem tem TV a cabo, né? No caso, eu tenho TV a cabo, não interfere, é o mesmo processo. Ou ela é digital, ou eu tenho que comprar o set-top box. Sim. Teoricamente, a TV a cabo não interferiria. Ela vai continuar funcionando independentemente pela forma como ela já... Agora, isso custa dinheiro, né? Uhum. E aí eu queria que a gente retomasse, Adriana, uma conversa que nós estávamos tendo antes de começar o programa, né? Eu não posso não ter TV digital em casa. Eu vou ter que ou comprar uma TV que tenha o top set box embutido, ou vou ter que comprar um. Perfeito. Isso é muito caro? Hoje, claro, comprar uma televisão hoje em dia, embora tenha baixado bastante o preço, pelo menos, se vai comprar uma televisão das novas, pelo menos acima de R$1.000 você vai pagar. Né? Essa é uma questão. Eu posso comprar o set-top box, sem dúvida alguma, que deve custar agora em torno, não me lembro aí quando a gente pagou, mas não vai custar mais do que R$150, né? O que me parece de qualquer forma, R$150 faz diferença no orçamento de muitas famílias, talvez na maioria das famílias brasileiras, né? Como o processo é compulsório, ou seja, é obrigatório, nós vamos ter que trocar. E uma coisa importante também, as emissoras de televisão não vão ter opção também, ou elas trocam todo o seu equipamento para equipamento digital, ou elas vão parar de transmitir, né? Então, nós, enquanto consumidores, enquanto telespectadores, melhor, como o Teston falava, a gente vai deixar um pouco de ser telespectador, a gente vai atuar um pouco mais junto com os programas, a gente vai ter que ter um equipamento. Os Estados Unidos, quando optou fez a transição para a TV digital, pensando já que como era compulsório, obrigatório, nem todas as pessoas teriam condições de comprar, o que o governo fez? Pagou metade do valor do equipamento, do set-top box. Para quê? Para que aquela televisão de tubo que eu tenho, aquela antiga grandona, possa continuar sendo utilizada quando o sinal digital chegar. Tá, então, aí vamos a um outro dado. Todo mundo vai ter TV digital, vai ter que comprar o top set box para se adaptar, ou vai ter que comprar uma TV que já tenha o top set box embutido. Isso vai me possibilitar, com certeza, melhor qualidade de imagem e de som. Mas a interatividade ainda requer um elemento a mais, né, Henrique? Isso depende. Teoricamente, aplicações bem simples, como, por exemplo, um jogo da velha, ou algo como informações adicionais a uma série de termos que tu não conhece, quem sabe vem à tona, e tu tem a opção lá de clicar e aí vai aparecer um texto dizendo o que aquilo significa, ou dando uma resenha de qual vai ser o próximo programa que vai aparecer. Tudo isso não precisa de mais nada. Isso vai ir junto pelo mesmo canal que vem o som e a imagem da TV. Só que para aplicações que necessitam enviar informação de volta à emissora, como é o caso de, por exemplo, um quiz, perguntar qual é o próximo programa que tu quer ver. Ou qual é o final desse filme. Tudo isso ele exige que tu tenha, além do set-top box, uma conexão de internet que vai ser ligada nele.
Para essa troca de dados Para acontecer. essa troca de dados acontecer. Ok, então as pessoas com uma renda mais baixa ainda vão ter uma outra dificuldade, além da dificuldade de aquisição do... Aí nós temos várias políticas públicas, como por exemplo o Programa Nacional de Banda Larga, que está levando banda largas aos municípios que não têm acesso, né? Me parece que a gente está vivendo um processo bem forte assim, de investimento no Brasil em tecnologia. Né? Então acho que é uma questão que a tendência nossa é que nós tenhamos tecnologia. Eu acho que o que a gente vive hoje com o celular, né? Temos mais celulares do que habitantes no país, vai acontecer uma hora ou outra com a tecnologia, com a internet. Por quê? Ou com a televisão digital. Porque a televisão digital, vamos pensar do ponto de vista bem aplicação prática, né? Eu estou vendo uma novela. Tá. Naquela novela, a personagem principal está usando um sapato muito bonito. Vai aparecer um izinho ali em cima ou algum sinal onde eu vou poder comprar aquele sapato. Saber mais informações. O Henrique já falou a questão, né? Eu posso saber um pouco a sinopse do filme, eu posso escolher entre os personagens daquele seriado, quero saber um pouco mais sobre ele. Tudo isso não vai precisar, nesse exemplo que eu estou dando do sapato sim, mas do exemplo que eu estou dando não vai precisar nenhum canal de retorno, né? Mas eu posso ter, por exemplo, um Twitter, a gente estava fazendo algumas pesquisas assim, né? Ou seja, o mundo da leitura, enquanto está passando, pode ter o Twitter do Galileu, com as pessoas mandando mensagens. Tá. Né? O que eu ia te perguntar é o seguinte, o grande benefício que a gente pode ter é através da interatividade, no sentido de transformar o receptor num produtor de conteúdo, por exemplo. Mas como é que estão o desenvolvimento aqui no Brasil dos programas, dos aplicativos interativos? Existe um esforço grande em termos de políticas públicas também, ou isso está mais no interesse das universidades que veem uma perspectiva educativa na interatividade? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, Viviana, nós temos aí 2 projetos, esse que é o projeto Guri, que depois o Henrique vai poder falar um pouco mais, que foi apoiado pelo governo federal, foram quase 300 mil reais de aporte financeiro para bolsas, né? E nós tivemos agora um outro projeto aprovado, que é a continuidade do Guri, que também foi para a TV digital, que foram mais 100 e poucos mil reais, né? Ou seja, nós podemos ver claramente que existem editais do governo federal que estão abrindo espaço e fomentando o desenvolvimento para a TV digital. Eu acho que isso seria, inclusive, impossível não ser dessa forma. E nós temos acompanhado também em eventos científicos que existem muitas universidades trabalhando no sentido de produzir conteúdo para esse novo meio de comunicação. E um terceiro elemento a gente tem verificado, né, Henrique, como ainda carece de amadurecimento tecnológico para que aquilo que foi prometido como possibilidade do canal da TV digital seja alcançado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos depois falando especificamente desses 2 projetos desenvolvidos aqui na universidade. Até já! Em 2016, todos os televisores do Brasil deverão ter sinal digital. Por isso, é preciso que sejam desenvolvidos suportes que deem conta das interações e promovam o diálogo com o telespectador. O Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão Digital da UPF desenvolve um programa que vai permitir a interatividade no programa Mundo da Leitura. Continuam conosco aqui no estúdio o professor Adriano Canabarro Teixeira, que é pós-doutor em Educação, e o estudante de Ciência da Computação da UPF, Henrique Becker. Adriano, eu fiquei sabendo que nós já podemos testar todo esse programa e esse projeto aqui da UPF a partir da UPF TV. Quer dizer que o nosso sinal já é digital? Nós temos já, claro que tem toda a liberação legal a ser feita, mas a gente tem equipamento já para poder gerar sinal digital, né? A gente está agora fazendo algo bem pontual, né? A gente está transmitindo daqui, de dentro da estrutura da UPF TV. Inclusive é bom a gente destacar que no norte do estado nós somos, e no sul de Santa Catarina, a única instituição de ensino superior que tem esse equipamento, que é um equipamento profissional para utilização em emissoras de TV. A gente está transmitindo direto para o grupo de pesquisa, né, para fazer esses testes. Mas sim, podemos fazer isso já, e a gente já está em fase de inicial, porque a gente faz uma semana que esse laboratório foi instalado, a gente já está em fase inicial de alguns testes, aí, de algumas aplicações interativas, começando, é claro, pelo projeto Guri, que é um projeto que finalizou agora mês passado, com o apoio do governo federal também. Então eu vou pedir para o Henrique contar um pouquinho para nós o que é o projeto Guri. O projeto Guri
ele foi um edital que dizia principalmente que deveria se desenvolver uma aplicação para TV digital voltada para a questão de colaboração, né, de criação de conteúdo interativo voltado para o ensino, para o aluno poder, a partir da aplicação em casa, com a sua TV, que teoricamente teria sinal digital, trabalhar colaborativamente com outros colegas que também estivessem nas casas deles, com as suas TVs, e montar o que no caso acabou sendo algo como uma apresentação de slides. Isso foi feito a partir do programa Mundo da Leitura, que é um programa que já veicula via o PFTV e em mais de cento e poucos países, 150, né? se não me engano, é a informação Pela que eu tinha. Globo Internacional. Sim. O que se optou foi utilizar a ideia do Mundo da Leitura. Que já é educativo. Já é educativo. E então, para essa versão inicial do software, em que a grande maioria das mídias é fixa, as imagens, os vídeos, os textos estarem correlacionados, serem relativos ao mundo da leitura. E como é que vai funcionar, Adriano? Como é que essa interação vai funcionar para a criança que está em casa? Então a ideia é o seguinte, a criança está vendo o programa numa leitura, em algum momento, como é característico do sinal da TV digital, quando tem interatividade, vai aparecer algum sinal na tela, normalmente é um izinho, né, Henrique? Onde o aluno vai, a partir do seu controle remoto, acessar essa aplicação interativa. No caso do projeto Guri, que é o que o Henrique desenvolveu, junto com outros bolsistas, a ideia é que ele possa montar uma historinha, usando os personagens, os recursos do mundo da leitura. A interatividade está no seguinte sentido: bom, eu começo a montar essa história, eu faço um quadrinho, vamos pensar numa revista em quadrinhos, né? São quadrinhos que eu tenho, eu faço o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, eu posso passar de um para outro, e eu paro de trabalhar com ele, eu fecho ele. Uma outra criança que tenha sinal digital em qualquer lugar do país, ou um desses 150 países, vai poder abrir aquele quadrinho e continuar a historinha, né? Aí que está o nível de interatividade. É claro que a nossa ideia inicial, quando o edital, há 2 anos atrás, se abriu, a gente foi contemplado, era fazer um nível de interatividade mais complexo, ou seja, 2 pessoas trabalhando no mesmo quadrinho. Entretanto, a gente tem, como toda tecnologia nova, a gente ainda precisa um amadurecimento do Ginga, que é o software, que é o padrão brasileiro para desenvolvimento, para as aplicações interativas, do próprio NCL, que é a linguagem de desenvolvimento. Então, a gente ficou um pouco limitado nesse sentido. Entretanto, o software no emulador, que é um simulador no computador, que nós não tínhamos ainda o equipamento quente, né, para testagem, ele está funcionando. Agora, o nosso próximo passo é passar ele para toda a infraestrutura TV digital e fazer os ajustes. Tá, 2 curiosidades. A primeira, eu preciso ter esse aplicativo instalado no meu top set box, na minha TV, ou ele chega até mim através do processo de transmissão do sinal digital? Ele chega até ti através do processo de transmissão. Tá. E a segunda curiosidade, quando eu abro o meu quadrinho para começar a construir a minha história, o que acontece com a programação que está passando? Aí vem a questão, como a gente desenvolveu a aplicação até agora, ela acaba ocupando a tela inteira. Mas, dependendo de como for trabalhado isso, ela pode ocupar metade da tela ou pode, de certa forma, se manter conjuntamente com a programação sem que nenhuma das duas seja prejudicada, né? Isso é uma questão de como vai ser tratado. De qualquer forma, a programação ela vai continuar rodando. Quando eu vou sair da aplicação, eu vou sair lá na frente do programa, né? Entretanto, agora, quando a gente veio instalar, o técnico deixou algumas aplicações para nós, como, por exemplo, um jogo da velha. Você carrega e vai jogando ele e a programação vai rodando atrás. Porque, na verdade, o que acontece? Abre como uma janela, como se eu estivesse navegando na internet e abrisse uma nova janela? Com abas? No caso do Guri, ele abre por cima, como se fosse uma nova tela em cima, né? Mas essa aplicação, por exemplo, do jogo da velha, ela é transparente. Então você vai jogando enquanto vai vendo no final aparecendo. A gente estava dando exemplo, eu posso ter o Twitter, né? Tu poderia ter do lado direito o Twitter, enquanto você vê o resto, né? Então depende de como você fizer a programação daquela aplicação especificamente. Dentro desse processo da TV digital, é possível que a minha TV vire também uma tela de acesso ao computador?
Digamos que eu tenho cabo, né? Porque eu faço interações mais complexas, então eu encaminho informações para a rede. Eu posso, de repente, navegar na minha televisão como eu navego no computador? Isso vai ser possível? Teoricamente, isso é possível. Quanto à questão do HTML, por exemplo, que é a linguagem das páginas web, o padrão suporta. Então, teoricamente, tu poderia navegar na internet e na TV. E se comunicar com o teu próprio computador ou alguma coisa assim, também seria possível, teoricamente, mas claro que a emissora também teria um grande papel nisso, porque o normal é a aplicação se comunicar através da internet com a emissora de volta. Só que a emissora podia abrir um plano que ela permite a pessoa usar a TV ligada com o computador dela. A pessoa cadastra o seu computador, a sua TV e coisa e tal. Teria possibilidade. Eu pergunto isso porque a gente começa a perceber que o processo de leitura, de mobilidade do sujeito diante do equipamento vai se tornando cada vez mais complexo, né? E até que ponto a gente vai conseguir dar conta desses 1001 usos e o medo, né? Aí pro Adriano um pouquinho dessa coisa de todo esse potencial ficar subutilizado em função de interações mais simples, por exemplo, né, Henrique, que exijam menos do espectador que vai estar tão envolvido com outras coisas. Como é que vocês percebem isso nos primeiros testes do aplicativo? São duas questões, né? A gente chegou a fazer um teste com 2 crianças, né? O Henrique acompanhou todos esses testes também, ajudou a aplicar. Mas eu acho que a gente tem que fazer não foi isso que tu falasse, mas eu acho que para o telespectador vale a pena de conversar. Uma coisa é a internet, outra coisa é a TV digital. Eu acho que essa é uma coisa... Existem alguns canais da TV a cabo, por exemplo, que são acesso à internet. Você pode navegar a partir do teu aparelho, da tua própria televisão. Mas aí você está navegando na internet, né? De qualquer forma, mesmo na internet, se a gente for dar uma olhadinha, a forma como a gente utiliza a internet, geralmente, é muito no mesmo sentido que a gente utiliza a televisão. Acho que uma das grandes críticas sociais à televisão é a massificação dela, né? Vem muito da educação, né? A educação que não deve ser massiva e assim por diante. A TV digital, ela abre uma alternativa para que o usuário, ou melhor, o telespectador, possa ser um pouco mais ativo no processo. Desde que a aplicação possibilite isso, né? Porque uma aplicação, por exemplo, quando eu acesso uma aplicação, ela me dá 2 opções, a minha atividade não é muito maior do que eu tinha antes, que era de trocar canais e assim por diante, né? Então, eu acho que o que nós temos frente à televisão digital agora é o que nós tínhamos lá em 1995, 96, quando a internet começou a surgir, né? É um mundo de possibilidades para se explorar. É claro que, a exemplo do que aconteceu na internet, a gente tem muito avançado do ponto de vista de hardware, de equipamento, muito avançado do ponto de vista de software e principalmente muito avançado do ponto de vista de mentalidade de quem está desenvolvendo as aplicações. Ou seja, o que eu quero com essa aplicação? Eu quero de fato que o telespectador seja coautor disso, quero de fato que o telespectador participe desse programa ou quero que ele opte por 2 ou 3 possibilidades, né? Foi isso que a gente pensou quando trabalhou o Guri. O Guri, ele abre uma tela em branco e eu tenho possibilidade total de fazer uma história totalmente diferente. De criar e permitir que muitas outras pessoas em muitos outros lugares acessem esse meu conteúdo. Perfeito. Acessem e alterem esse conteúdo, né? Que essa eu acho que é a grande pulo do gato quando a gente fala da questão da tecnologia, da interatividade, né? É eu deixar de ser um espectador e passar a ser autor de algumas coisas, né? E mais que autor, coautor. Então, o que a gente buscou nessa aplicação do Guri é isso, e o que a gente quer fazer muito com esse espaço agora aprovado com o edital universal e montado é explorar e desenvolver aplicações interativas que deem ao telespectador a possibilidade de ser também um diretor, de ser um cineasta, de ser um ator, de criar, né, de contribuir na criação desse novo espaço. Tá bom. Adriano, para a gente finalizar o programa de hoje, qual é a expectativa de funcionamento? Quando é que nós vamos começar a funcionar aqui em Passo Fundo com essa novidade tecnológica? Isso depende muito da liberação, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que não da Anatel, né, de um novo canal digital. Então, eu sei que a RBS TV já tem o canal digital funcionando, quem tem antena até já pega, mas eu acho que não sei se já tem liberação ou não. Nós aqui, por enquanto, a gente tem que trabalhar internamente, né? A gente vai dentro do grupo de pesquisa agora, cada aplicação executada, a gente vai convidar escolas para virem trabalhar, para virem fazer testes, vamos convidar professores para fazerem sugestões sobre o que seria legal ter na TV digital e explorar um pouco essa tecnologia que é tão nova.
É isso que a gente pode fazer agora. Tá ok. Obrigada, Adriana. Obrigada, Henrique. E nós ficamos por aqui hoje, mas voltamos na próxima semana com outra pesquisa realizada pela UPF. Até lá!